Olá a todos, aqui é o Jorge Salgado. Hoje o tema deste vídeo é marketing de atração. Então, o que é o marketing de atração? Basicamente, o marketing de atração é dar valor a um mercado-alvo, ou seja, ao seu mercado, seja ele online ou offline, para que primeiro as pessoas venham até você e só depois então começa a relação comercial. Ou seja, primeiro você dá algo de valor às pessoas e só depois então fala sobre o seu produto ou a sua oportunidade. E este é então o primeiro passo para ter um cliente ou um parceiro de negócios. O método antigo, mais chamado por a velha escola, normalmente logo de caras se oferece o produto ou se oferece a oportunidade e não se dá nada de valor às pessoas. Aqui dá-se ênfase primeiro a uma valorização da pessoa através da atribuição de um conteúdo que seja de valor para essa pessoa. Portanto, nós vamos atrair a pessoa e só depois, então, nós vamos fazer uma relação comercial em que apresentamos o nosso produto e, eventualmente, a nossa oportunidade. Então, exemplo de marketing de atração. Por um exemplo offline. Um agente imobiliário faz um seminário com dicas sobre o que fazer para vender a sua casa numa época de recessão. Ou seja, ele quer vender casas e fez um seminário onde vai dar algum valor às pessoas, portanto, algumas dicas sobre o que fazer e o que não fazer, eventualmente, para vender a casa numa época de recessão. E ele vai fazer publicidade pelo método offline, ou seja, por panfletos, jornal, cartas e até mesmo o e-mail que é usado via offline. E vamos dar um outro exemplo via online, em que o agente imobiliário oferece uma série de vídeos ou, por exemplo, um blog onde ele fala sobre o mesmo tópico, que é vender a casa numa época de recessão, o que fazer e o que não fazer para que tenha sucesso nessa venda. Ou seja, tanto online como offline, a ideia é dar sempre algum valor às pessoas e só depois então nós criamos uma relação comercial com essas pessoas. Aqui no método offline, por exemplo, ele vai certamente captar os nomes e os telefones e até os e-mails durante o seminário. Aqui no método online, ele vai captar os e-mails, os nomes e o telefone através de uma página de captura onde ele poderá já informar que depois de introduzir o e-mail e o nome que vai receber uns vídeos que vai, ou outro tipo de informações que lhe vai ajudar na decisão do que deve e o que é que não deve fazer para que venda a casa na época de recessão. Então, nas duas formas, como eu estava a falar, ele coleta as informações que ele precisa para gerar o tal contato, o tal lead, mas de uma forma totalmente qualificada para o seu mercado-alvo. Porquê é que é totalmente qualificado? Porque as pessoas já foram atraídas através do valor que ele deu às pessoas numa fase inicial. Por exemplo, ele colocou uns vídeos que ensina como fazer para a pessoa poder vender a casa na época de recessão. As pessoas que estão a ver esses vídeos com certeza estão interessados no tema. As pessoas que vão, por exemplo, no seminário também estão interessadas no tema. Então, de uma forma ou de outra, aquelas pessoas que buscaram aquela informação do que fazer e o que não fazer para vender a casa na época de recessão já são pessoas altamente qualificadas para virem portanto, a ser clientes do agente imobiliário. Vamos dar então outro exemplo de marketing de atração um pouco diferenciado.
Por exemplo, método offline, ou seja, fora da internet. Um internet marketeer está à procura de parceiros de negócios para desenvolver a sua downline como uma empresa de multinível. Eles publicitam um seminário, portanto vão fazer um seminário para a sua comunidade. Eles eventualmente poderão fazer publicidade na igreja, poder fazer publicidade, enfim, nos lugares públicos, para então desenvolver um seminário que estariam, portanto, à procura de parceiros de negócios para a downline deles. O tópico é como ganhar uma renda extra com a crise. Só que em vez de falarem logo sobre a empresa que eles têm de multinível e os produtos dessa empresa, eles vão dar detalhes sobre muitas opções que podem ter fora o negócio deles, ou seja, fora a empresa delas, em que uma dessas opções seria o multinível. Ou seja, nesse seminário, se lhe podemos chamar assim, que eles irão fazer na comunidade deles, basicamente eles tentam dar valor às pessoas através de várias formas que as pessoas podem ter uma renda extra em épocas de crise, e uma dessas formas é o multinível, e então oferecem uma consulta grátis sobre esse assunto aos interessados. Então o que é que vai acontecer? O que vai acontecer é que vamos ter novamente pessoas qualificadas, pessoas que foram ao seminário que queriam ganhar uma renda extra com a crise, são pessoas que estão a precisar, portanto, são altamente qualificados. E o que é que vai acontecer? Eles vão acabar por telefonar portanto, às pessoas responsáveis pelo seminário, ou então os do seminário vão telefonar para essas pessoas porque eles também vão ficar com os contatos delas, ou seja, mais uma abordagem idêntica à anterior, embora num âmbito diferente. E, por exemplo, um exemplo online. O Internet Marketeer procura parceiros de negócios usando tecnologias Web 2.0, que é como, por exemplo, as redes sociais, que estejam precisando de ajuda em desenvolver um negócio pela internet. Então, ele usa estratégias que ensinam e oferece por uma comissão ou até de graça se entrarem na sua empresa de multinível. Ou seja, o que é que acontece neste caso? Este caso é idêntico. Ele está à procura de parceiros de negócios para a empresa multinível dele, pessoas essas que estejam precisando de ajuda a desenvolver o negócio pela internet. Poderão ser pessoas, por exemplo, que ainda não têm negócios, mas que gostariam de ter e não entendem nada e precisam de ajuda, ou pessoas que têm um negócio na internet, mas que não estão a ter sucesso e também precisam de ajuda. Então ele usa estratégias que ensinam. Então ele vai propor a essas pessoas valor. Ele vai ensinar, através de estratégias que ele tem, como por exemplo eu tenho os meus cursos e vídeos, e como até este vídeo que você está a ver, portanto, estratégias que vão ensinar as pessoas por uma comissão, por um valor que ele pode pedir, ou até oferecer no caso de eles entrarem, por exemplo, para a empresa multinível dele, ou seja, ele dá valor primeiro da mesma forma, não fala sobre a oportunidade dele, as pessoas agradecem esse valor, então cria-se uma relação comercial que vem depois numa fase seguinte. Então ele recebe chamadas dos que se inscreveram na página de captura, porque eventualmente ele vai ter uma página de captura, como eu, por exemplo, tenho no meu site maisdinheiro.net, em que ele vai capturar as pessoas que estão interessadas, que precisam de ajuda para desenvolver os negócios deles, nomeadamente em vários aspectos. Por exemplo, eu ajudo pessoas que precisam de gerar contatos para os negócios, outros poderão eventualmente prestar outro tipo de ajuda. Então a pessoa se interessa, deixa ficar o contato e depois nós acabamos recebendo chamadas dos que se interessaram e aqueles que não telefonam, a gente também pode entrar em contato oferecendo ajuda. Mais um exemplo do marketing de atração, por exemplo, num caso relacionado com nutrição. Vamos falar um pouquinho de produtos de nutrição, porque também é uma tendência e hoje se vê muito no mercado.
Basicamente, o que é que precisamos de fazer? Utilizando a técnica do marketing de atração, nós precisamos desenvolver um blog ou um videoblog sobre temas que de alguma forma também deem valor às pessoas, como por exemplo como ler os rótulos dos produtos e saber se fazem ou não mal à saúde.